O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 5º dia da oitava do Natal. E a liturgia nos apresenta hoje no Evangelho Maria e José cumprindo com aquilo que prescreve a lei de Israel, a lei dada por Moisés ao povo, que todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Então Maria e José procuram, como bons judeus, procuram cumprir tudo aquilo que prescreve a lei. Por isso a liturgia hoje nos apresenta Maria e José que vão ao templo cumprir com aquilo que ordenava a lei de Moisés. Então eles vão apresentar um menino ao templo. E no templo aparece essa figura do velho Simeão, que havia recebido de Deus a promessa de não morrer antes de ver a salvação vinda de Deus, antes de ver o Messias. E é então por isso que Simeão toma o menino nos braços e diz: Agora, Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz, porque se cumpriu para ele aquilo que tinha sido prometido de Deus. Tinha se cumprido a promessa de Deus para Simeão. E Simeão faz ainda algumas profecias referente a Jesus e a Maria. Ele diz que este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. O que isso significa? Significa que muitos não vão acolher Jesus. Por isso, ele vai se tornar motivo de queda. Porque aqueles que tinham a promessa da salvação, que eram considerados assim os detentores da salvação, agora, por não acolher a palavra eterna do Pai que se encarnou e veio fazer a sua morada entre nós,
agora tropeçaram, caíram. Correm o risco de perder a salvação porque não acolheram a salvação que foi até eles. Por outro lado, muitos do povo de Israel, e depois, posteriormente, após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os povos pagãos, de modo especial, vão se aproximar de Jesus. Vão ouvir a palavra, crer nessa palavra e vão aderir à fé. Vão fazer uma experiência de fé e por isso vão receber a salvação. Ou seja, aqueles que estavam de pé, que podemos assim dizer os judeus, o povo judeu, muitos tropeçaram na palavra que é o próprio Cristo e caíram. E muitos que estavam no chão, porque não tinham a salvação, caminhavam, mas caminhavam sem esperança, sem uma garantia de que iam alcançar a salvação. Agora em Jesus, eles são reerguidos, se levantam e caminham de cabeça erguida em busca da salvação que nos foi anunciada pelos apóstolos, pelos discípulos e que os pagãos acolheram como uma proposta de salvação de Deus para eles. E é claro que para que nós possamos sermos reerguidos, não permanecermos no chão, é preciso buscarmos a luz, que é o que nos diz São João nessa primeira leitura de hoje, quando ele diz que aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre o perigo de tropeçar. Ou seja, a luz do Cristo que brilhou no Natal para nós, é nessa luz que nós devemos permanecer. E se nós estamos nessa luz, então tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que se constitui talvez como escuridão, como trevas em nossas vidas, agora é iluminado pela luz intensa do Cristo que veio no Natal. Interessante que São João nos diz que para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Porque quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Vejam como é importante para nós termos consciência de cumprir a palavra de Deus, de observar aquilo que Deus nos transmite por meio da Sagrada Escritura. Porque o mesmo São João nos diz que os mandamentos é a palavra de Deus que foi dirigida ao povo. E ele nos diz que não dá um mandamento novo, não comunica um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebeste desde o início. Ou seja, desde os tempos antigos, que a palavra de Deus é transmitida ao seu povo. É esse mandamento. No entanto, depois ele diz que dá um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Pois as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Ou seja, aquilo que era anunciado como palavra desde o início da criação, quando Deus dirige ao seu povo as suas palavras, agora se constitui como um novo mandamento, porque a palavra de Deus se encarnou, está presente em nosso meio. Próprio Cristo, que veio a este mundo, se encarnou para nós, fez a sua morada entre nós. Por isso que São João fala que o mandamento é um mandamento novo. Embora seja antigo, mas aquilo que antes era só palavra dirigida ao povo, agora a novidade é que essa palavra se encarnou, assumiu a nossa forma humana, assumiu a nossa fragilidade, se fez um de nós e fez a sua morada entre nós. E o interessante que São João também nos diz
é acerca da nossa relação com os irmãos. Porque não dá para dizer que amamos a Deus, como Ele mesmo disse, não guardamos os seus mandamentos. E quais são os mandamentos de Deus para nós? O amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, não dá para dizer que eu estou na luz, que eu permaneço em Deus, se eu odeio meu irmão, se eu não o amo de verdade. Porque o amor a Deus, como diz São João depois na sua primeira carta, passa pelo amor ao próximo. Não posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, nem posso tocar, se não sou capaz de amar o meu irmão a quem eu vejo e posso tocar. Então, o amor a Deus se concretiza de fato no irmão. E se eu quero então viver essa experiência com Deus, essa experiência da luz, eu tenho que deixar para trás todas as obras das trevas, todas as obras de morte e me lançar na luz que vem de Deus, que é a luz que ilumina os nossos corações, que ilumina as nossas vidas e nos faz perceber o outro, o irmão, o próximo como filho e filha de Deus, como nossos irmãos, e assim amá-los, porque são filhos de Deus. Então, é preciso que nós busquemos observar os mandamentos de Deus. E próprio Deus nos diz, pela boca de Moisés no Antigo Testamento, que os mandamentos não são difíceis para nós, porque não estão nos céus, onde não podemos alcançá-los, e nem estão nos abismos, onde não podemos buscá-los, mas eles foram escritos em nossos corações, foram escritos em nossas vidas, estão presentes em nós. O que nós precisamos, na verdade, é redescobrir a cada dia esses mandamentos de Deus, a palavra de Deus, que já foi escrita em nossos corações. E muitas vezes nós não percebemos isso por causa do pecado que obscurece as nossas vidas, por causa do pecado que não nos permite ver a luz de Deus que já está presente em cada um de nós. Como nos diz São João, mas o que odeia o seu irmão está nas trevas e caminha nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Ou seja, é preciso amar. O que o Senhor nos pede é isso, amar. Jesus no Evangelho vem nos dizer que o modo pelo qual nós seremos reconhecidos como seus discípulos é se nós nos amamos, se nós somos capazes de manifestar um ao outro aquele mesmo amor que vem de Deus, aquele mesmo amor, como nos diz São Paulo na carta aos Romanos, já foi derramado em nossos corações. Então, é preciso amar. E o próprio Deus nos dá esse testemunho. Ele, por amor, enviou seu Filho para nós. Nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho único, que se encarnou, veio fazer a sua morada entre nós, nos revelou todos os mistérios do céu, nos anunciou a boa nova da salvação, se entregou na cruz, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Esta é a maior prova de amor que Deus deu para a humanidade inteira, que Deus deu para cada um de nós. Então, se Ele nos deu essa prova de amor, Ele também pede de nós que nós nos amemos uns aos outros, que nós sejamos de fato uma expressão viva, a encarnação dessa palavra que Ele nos anuncia, que é uma palavra de amor, uma palavra que nos coloca nessa dimensão da relação com o próximo, da relação com o outro. Porque se nós vivemos, ou melhor, se nós deixamos Deus restaurar em nós esses três níveis de relação com Deus, com o próximo e conosco mesmos, nós então estamos
vencendo o pecado em nossas vidas. Estamos procurando servir ao Senhor, porque todos nós, como irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, temos um único e mesmo objetivo, que é buscar o céu. E nós devemos nos empenhar nessa nossa busca, caminhando juntos, de mãos dadas, não com divisões, porque a divisão, como eu sempre digo, não vem de Deus. Deus nos pede essa unidade no amor, essa comunhão no amor, porque estamos todos caminhando em uma única e mesma direção, o céu. E precisamos nos unir, nos fortalecer, buscando a luz de Deus para iluminar os nossos passos, para que caminhemos com segurança ao encontro do Pai que nos espera no céu. Jesus veio, nos mostrou o caminho, nos ensinou o caminho, como Ele mesmo diz no Evangelho, que é Ele o caminho, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Agora nós precisamos caminhar nessa luz, buscando cada vez mais cumprir em nossas vidas o mandamento de Deus, que é o mandamento do amor. Então que o Senhor possa nos dar cada vez mais essa consciência de irmãos e irmãs, procurando viver entre nós a comunhão, a unidade, procurando viver entre nós o amor que Deus derrama em nossos corações, para que, nos reconhecendo como irmãos e irmãs, juntos demos passos largos em direção ao céu, em busca de nossa própria salvação. Vamos ficar de pé e vamos elevar ao Senhor as nossas bênçãos.